pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rosângela, sou professora de língua portuguesa. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula para o 8º ano com o tema Vozes do Verbo. Para esta aula, nós vamos trabalhar com a habilidade EF08, LP08, que é identificar em textos lidos ou de produção própria verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido do sujeito ativo e passivo, agente da passiva. O objetivo dessa aula é exercitar a capacidade de identificação de estruturas na voz ativa e voz passiva e entender os efeitos de sentido do uso da voz passiva e da voz ativa. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, nós vamos responder a uma perguntinha, né? O que são vozes do verbo ou vozes verbais? Bom, voz é a forma tomada pelo verbo para indicar a relação entre a ação expressa por ele e o sujeito. Essa relação ela pode ser de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo, certo? Assim, de acordo com a relação do sujeito com o verbo, é que se sabe qual é a voz verbal. Ou seja, se eu tenho um sujeito que age na oração, há aí uma voz verbal. Quando o sujeito sofre a ação, há uma outra voz verbal. E quando existe as duas coisas, o sujeito ele age e sofre a ação ao mesmo tempo, eu tenho uma outra voz verbal, certo? Então, gente, nesse sentido, nós temos aí 3 vozes verbais. Eu tenho a voz do verbo, tenho o verbo na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Então, a gente vai começar falando da voz ativa. Muito bem. A voz ativa o verbo está na voz ativa quando o sujeito ele é agente, isto é, indica que a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito. Ou seja, o sujeito, ele participa, ele é responsável pela ação do verbo. Ele é quem age na oração, certo? Veja o exemplo aqui. Os pais educam os filhos. Quem que é o sujeito? Os pais. Então, o verbo educar é a ação. Está na sua forma verbal, educam. Então, os pais, ele age sobre a ação do verbo. Ele é responsável pela ação do verbo. Nesse sentido, nós temos o sujeito agente, porque é o sujeito que pratica a ação na voz ativa, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho da voz passiva. O que é a voz passiva? Quando que um verbo está na voz passiva? O verbo ele está na voz passiva quando o sujeito é paciente, ou seja, ele indica que a ação expressa pelo verbo, aí ela é recebida pelo sujeito. Nesse caso, o sujeito não é responsável pela ação do verbo. Ele sofre a ação do verbo, certo? Por isso que nós chamamos de sujeito paciente. Ele não pratica a ação, ele recebe. Veja o exemplo. Os filhos são educados pelos pais. Então, nesse caso, vocês perceberam que o sujeito que antes ficava na frase anterior era os pais, foi lá para o final da frase. E quem que é o sujeito agora? Os filhos. Então, os filhos é que recebe a ação praticada pelos pais. Então, os filhos são educados pelos pais. Veja, o sujeito que é os filhos recebe a ação que é educar. O sujeito, nesse caso, ele não pratica a ação verbal. Por isso chamamos de sujeito paciente. E quem pratica a ação do verbo nesse caso? Aí a gente chama de agente da passiva. O agente da passiva que a gente vai ver no próximo slide. Agente da passiva. O que é agente da passiva? Agente da passiva é o termo da oração que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. E esse termo, gente, geralmente, ele é introduzido pela preposição por. Então, professora, mas então na voz passiva, quem pratica a ação, quem a gente chama de agente da passiva? Exatamente. Os filhos são educados pelos pais. Veja, o agente da passiva aqui, pelos pais. Veja que a introdução do agente da passiva é a preposição por, na forma pelos. Muito bem, continuando.
Agora eu vou mostrar para vocês que dentro dessa voz verbal passiva, nós temos uma divisão aí, são duas formas da voz passiva. Aí nós temos a voz passiva analítica, e a formação dessa voz passiva analítica, a gente tem o verbo ser ou o verbo estar, mais o particípio do verbo principal, mais o agente da passiva. Veja o exemplo. Os filhos são educados pelos pais. Veja a formação. Os filhos, sujeito agente. Por que eu digo que é sujeito agente? Porque ele não pratica ação, ele sofre a ação do verbo. Sujeito paciente, desculpa. O verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Verbo auxiliar ser na forma verbal são. E o verbo educar no particípio, educados, e o agente da passiva. Essa é a formação da voz passiva analítica. Simples, né? Não é nada complicado, bem simples. Aí, nós temos também na voz passiva, a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto na terceira pessoa, mas mais o pronome ser, que nós chamamos de pronome passivador, ou partícula passivadora, mais o sujeito paciente. Então, esse sujeito que é paciente na voz passiva analítica, ele continua sendo sujeito paciente na voz passiva sintética. Mas aí eu mudo a forma como eu vou usar o verbo, que daí é o verbo transitivo na terceira pessoa, mais o pronome passivador ser. Veja só. Educam-se os filhos. Olha a formação dessa estrutura na voz passiva. Educam-se os filhos. Verbo, mais partícula passivadora, mais sujeito paciente. Se eu perguntar quem é o sujeito, como que eu vou descobrir quem é o sujeito? Se eu mudar a frase, quem que são educados? Os filhos. Então, os filhos são educados. Por isso, educam-se os filhos. Vocês perceberam que, nesse caso, nós omitimos o agente da passiva? Aí não aparece o agente da passiva nessa forma, na voz passiva sintética. Só na voz passiva analítica. Bom, agora a gente vai falar da voz reflexiva. Na voz reflexiva, aí nós temos as duas coisas. Tem o sujeito que age e o sujeito que sofre ação ao mesmo tempo. Veja, e aí o sujeito é agente e paciente, né? Isso indica que a ação expressa pelo verbo é praticada e recebida pelo sujeito. Olha o exemplo, muito simples também. A criança machucou-se ao cair do banco. Veja, a criança, que é o sujeito, ela praticou e recebeu a ação do verbo ao mesmo tempo. A ação de machucar-se. Ela, ao mesmo tempo, machucou e recebeu a ação de ser machucado. Então, por isso nós chamamos de voz reflexiva, certo? Muito simples, né? Gente, agora eu trouxe aqui para vocês algumas atividades que nós vamos discutir, né? Nós vamos comentar elas. Leia a tirinha abaixo e identifique uma frase na voz passiva analítica. Em seguida, passe-a para a voz ativa. Veja a tirinha do Meduim, do Snoopy. Desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Aí, nessa tirinha, nesses dois quadrinhos, num dos dois eu tenho a voz passiva analítica. Qual seria? O quadrinho do meio, né? Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Se eu passar para a voz ativa, que aqui pede para passar para a voz ativa, como que fica essa frase? O ônibus escolar não permite cachorros. Veja como é simples. A formação da voz, da voz passiva e a formação da voz ativa. Sujeito agente e sujeito paciente. Na próxima questão, é muito importante a gente não esquecer disso. Veja que aqui eu peço que vocês treinem o emprego dos tempos verbais. Porque a gente tem que entender que o tempo verbal na voz ativa tem que continuar o mesmo na voz passiva. Eu não posso mudar o tempo verbal quando eu transformo
a minha oração de voz ativa para voz passiva, certo? Então, veja, o menino abre a porta. Nessa frase, o verbo abrir está na forma verbal presente, né? O menino abre a porta. Então, a porta é aberta pelo menino. Quando eu passo para a voz passiva, a porta é aberta. O tempo tem que continuar o mesmo. Veja a formação, a estrutura na voz passiva, formação da oração na voz passiva. O verbo ser mais o verbo principal no particípio. Dessa forma, a gente faz a formação da voz passiva. Na letra B, o menino abriu a porta. Veja que o verbo aí já está no pretérito perfeito. Então, o verbo no pretérito perfeito na voz ativa, o verbo também tem que ficar no pretérito, o verbo ser também tem que ficar no pretérito perfeito na voz passiva. Então, de que forma que eu vou passar essa oração para a voz passiva? A porta foi aberta pelo menino, né? Olha o verbo ser também, pretérito perfeito. Não posso mudar o tempo verbal, sempre que eu tiver que fazer uma atividade dessa forma. Na letra C, o menino abrirá a porta. Veja que aí o verbo já está no futuro do presente. Então, de que forma eu passo essa oração para a voz passiva? A porta será aberta pelo menino. Então, o verbo ser, futuro do presente. Depois, na letra D, eu tenho o menino abriria a porta. Aí eu já tenho o pretérito imperfeito. Então, de que forma que eu vou passar essa oração para a voz passiva? A porta era aberta pelo menino, né? Verbo ser na sua forma pretérito imperfeito. E o menino abriria a porta. Futuro do pretérito. A porta seria aberta pelo menino. Futuro do pretérito. Então, o verbo ser, futuro do pretérito também. Ok? Aqui na questão 3, nós temos que identificar, grifar o agente da passiva. Ah, quem é o agente da passiva? Como nós vimos lá no início, o agente da passiva é quem na voz passiva é responsável pela ação do verbo, por praticar a ação. Então, veja, a criança era conduzida pelo pai, introduzida pela preposição por, pelo pai, o agente da passiva. A aldeia estava isolada pelas águas, agente da passiva. A noiva vinha acompanhada pelo pai, então, pelo pai, agente da passiva. O preso ia escoltado pelos guardas é o nosso agente da passiva. Nessa questão, vocês têm que identificar a voz do verbo nas orações, né? Então, veja, o evento foi organizado pela prefeitura municipal. Eu tenho aí, então, a voz passiva analítica. Por quê? O evento foi organizado. Veja que o verbo que está grifado, qual que é a formação aí? O verbo ser, veja na oração, tem o verbo ser, mais o verbo principal no particípio, organizado, e o agente da passiva, pela prefeitura municipal. A formação da voz passiva analítica. Na letra B, eu tenho a frase, organizou-se o evento. Voz passiva sintética. Por quê? Eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador se, mais sujeito paciente. Essa é a formação da voz passiva sintética. Letra C, a prefeitura municipal organizou o evento. Eu tenho a voz ativa, porque eu tenho um sujeito agente, que é a prefeitura municipal, responsável pela ação de organizar. Então, organizou o verbo na voz ativa. A primeira dama vestiu-se para o evento. Veja que aí o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, nesse caso, voz reflexiva. Na próxima questão, nós temos aí a pergunta seguinte. Identifique nas orações abaixo a opção em que a voz do verbo é reflexiva. Aí eu tenho que entender qual das alternativas em que o sujeito está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Alternativa B, o jogador feriu-se em campo. A questão 6, identifique a opção em que a voz do verbo é passiva sintética. Ah, passiva sintética,
Então, eu tenho que pensar lá, existe o pronome passiva do se? Existe, ó. Escalou-se o time. Voz passiva sintética. Agora, a gente vai analisar aqui um pequeno texto. Perigos do plástico. Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos, segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos. O plástico prejudica os animais marinhos que podem ficar doentes ao se alimentarem do produto. A intenção dos quenianos à frente do projeto é justamente chamar a atenção para a ameaça crescente de resíduos plásticos no mar e para o potencial de reutilização deste material. O próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento, feito 100% de lixo reutilizado. Aí a gente vai analisar agora as questões 7, 8, 9 e 10. Então, a voz passiva no trecho. Qual desses trechos que a gente vai identificar que é a voz passiva? Letra B. Por quê? Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartadas nos mares todos os anos. Então, o lixo, ele não é responsável pela ação, ele não vai lá e se descarta, ele é descartado, alguém joga ele no oceano. Então, por isso eu tenho a voz passiva. A questão 8, a gente deve sublinhar o agente da passiva que compõe este segmento. O agente da passiva pelo Fórum Econômico, segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico. Olha a preposição por, introduzindo o agente da passiva. A questão 9, você vai identificar a resposta correta aí, ó. Na oração, o plástico prejudica os animais marinhos, o verbo prejudica está na voz ativa para indicar que o sujeito é um sujeito agente da ação expressa pelo verbo. Então, quem é que prejudica os animais marinhos? O plástico. O plástico é um sujeito agente. Então, a resposta correta, letra A. E na questão 10, assinale a alternativa em que a oração presente na questão anterior foi convertida corretamente na voz passiva analítica. Veja, os animais marinhos foram prejudicados pelo plástico. O verbo lá na primeira oração, o plástico prejudica os animais marinhos. O verbo prejudicar está em que tempo? Isso que a gente tem que ver. Se está no tempo presente, a oração na voz passiva, o verbo ser tem que continuar no tempo presente. Por isso, a nossa resposta correta é a letra B. Os animais marinhos são prejudicados pelo plástico. Certo, pessoal? Muito bem. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.